Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas felizes. Onde estão? Onde estão as pessoas felizes? Um cafezinho. Bom dia, segunda-feira. Que bênção, que maravilha. Aguardar o pessoal começar a entrar. Enquanto isso, eu fico aqui só no cafezinho, coisa bem boa, bem quentinho. Aqui em Porto Alegre tá bem frio, então tem que ter um cafezinho. Meu pretinho básico, né? Como eu chamei em vários vídeos do Café Terapia. Muito bom dia. Muito bom dia, pessoas felizes. Porque pessoas felizes fazem a diferença, né? Elas são a diferença. Ontem eu fiz uma postagem que dizia algo que eu gosto muito, né? Seus desejos são uma ordem. Aquilo que a gente pensa, a gente cria, né? E é muito engraçado porque isso acontece seguidamente na minha vida. Os meus desejos são uma ordem, independente se eles sejam positivos ou negativos. Óbvio que eu busco o tempo inteiro que os pensamentos sejam positivos. Mas acontece, tem vezes que a gente se perde, né? A gente tem alguns lapsos de memória, como eu digo, e acaba pensando alguma bobagem, relembrando de coisas. E isso nos prejudica, interfere no decorrer da nossa vida. Então, essa postagem de ontem, ela teve um propósito, porque eu queria falar sobre isso agora de manhã. Desde semana passada eu comecei com algumas reflexões sobre frases da Louise Hay e de outros autores que eu quero trazer para vocês. Mas ontem, quando eu estava preparando a postagem, para aquele finalzinho de domingo, eu vou falar sobre isso amanhã. Sobre os nossos desejos, sobre a nossa forma de criar aquilo que nós queremos. E é muito engraçado porque, fazendo uma boa análise da minha vida, eu sempre obtive tudo que eu quis. Sempre. As coisas vinham e às vezes eu nem me dava conta que eu havia feito um pensamento, havia intensificado, havia vibrado naquela energia para que aquilo chegasse até a mim. Eu tenho escutado muitas pessoas lamentarem, diante da pandemia, suas perdas materiais. E eu vou dizer para vocês que as perdas materiais estão totalmente ligadas a tudo que nós pensamos. Se nós absorvemos a ideia de que a pandemia é um problema e que vai causar problemas, nós realmente obteremos. O ano passado eu não tive o Covid? Vocês lembram? Eu até postei um vídeo sobre isso. Uma semana antes, eu questionei, junto a amigos, que se todo mundo ia ter Covid, eu que tivesse logo. Em uma semana eu estava com Covid. O que eu fiz? Eu abri as portas, literalmente. Eu permiti a entrada do Covid. E assim, tudo acontece na minha vida. Na medida que eu vou pensando, as coisas vão se materializando. Eu vou co-criando as coisas. Por que isso acontece? Pela forma como eu penso. Pela forma como eu conduzo a energia ao meu entorno e faço com que isso se manifeste. Neste momento eu estou no consultório. O consultório é uma criação minha. Eu criei o consultório exatamente como eu queria. Pequeno, aconchegante, gostoso. Que eu pudesse atender as pessoas e elas se sentissem bem. Eu queria um consultório que fosse dentro do meu imóvel particular. Por quê? Porque eu não queria ter essa função de locomoção, de sai, pega carro, vai para a empresa, para o consultório, vai para um prédio. Não queria isso. Eu queria uma coisa que unisse o útil ao agradável. Então eu consegui comprar um imóvel que tem um consultório.
Ele era de um médico. Ai, foi coincidência. Não, não foi. Não foi coincidência. Eu criei isso. Eu desejei isso. Eu montei essa ideia na minha mente. Vocês conseguem entender que a gente precisa trabalhar a nossa mente para que as coisas aconteçam? É muito importante. É necessário que a gente elabore os pensamentos. Por exemplo, quando eu queria este imóvel, os meus pacientes e muitas pessoas conhecem a minha história, eu morava de aluguel. Eu não tinha carro próprio. E eu nem pensava, algum tempo atrás, em obter um imóvel como eu tenho hoje. Eu moro numa localização muito boa em Porto Alegre. Meu apartamento é excelente. Eu consigo acomodar minha família de uma forma maravilhosa. Então, o que acontece? Eu fui trabalhando a minha mente. Levei muito tempo para que isso acontecesse, porque eu não acreditava, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas não acreditam que são capazes. Porque nós já viemos de uma sociedade que nos mostra que tudo é difícil, que tudo é desafiador, que a gente tem que penar para conseguir. Cansei de ouvir, tu não vai ser nada se tu não estudar. Tu não vai ser nada se tu não fizer tal coisa. Tu tem que estudar. Tu tem que buscar conhecimento na área que tu quer trabalhar. Mas tu tem que justamente te dedicar àquela área. Ela tem que ser prazerosa. Se ela não for prazerosa, já começa aí o erro. Não adianta almejar as coisas. Bom dia, Ana Cláudia. Não adianta a gente almejar as coisas se nós não estamos focados. E durante muitos anos da minha vida eu não estava focada. Eu simplesmente desejava, mas eu não focava. Eu não detinha a minha atenção naquilo que eu queria, como eu queria. E no momento que eu passei a determinar os meus pensamentos, passei a programar detalhe por detalhe do que eu queria, em 6 meses, em 5 meses eu obtive. Em 5 meses eu comprei um apartamento que tinha um consultório dentro. Como seria possível? É praticamente uma chance em 1000, em 10 mil, e eu conseguia. Então, como assim tu conseguiu? Consegui. Se eu conseguir, tu também consegue. Porque, na verdade, a forma como eu conduzia as coisas foi que produziu toda essa vinda. Não vamos atrás do que está acontecendo no mundo. Existe a pandemia? Existe. Existe um caos mundial? Existe. Já falo com vocês há muito tempo sobre isso. Mas nós não podemos permitir que esse caos invada o nosso ser. Temos que nos preocupar? Sim. Temos que usar máscara, fazer de uso da higiene. Quem acredita na vacina, toma vacina. Quem não acredita, toma ivermectina. Quem não acredita na ivermectina, toma corticoide. Enfim, nós temos que ir atrás de coisas que nos fortaleçam. Porém, nós não podemos permitir que a situação faça parte da nossa vida. Por exemplo, na minha casa nós não assistimos televisão. Nós não assistimos. Os canais de notícias, eles são praticamente bloqueados. Nós não assistimos. Então já partimos de um diferencial. Outra coisa, nós não nos envolvemos com o que está acontecendo. Existem mortes? Existem. Eu trabalho muito ao lado da espiritualidade. Eu acredito que ninguém morre em vão. Eu não tem essa história assim, morreu culpa do Covid. Não, morreu porque era o momento de morrer. Minha visão, não estou querendo que, olha eu arrumando o cabelo, não estou querendo que ninguém pense como eu só estou comentando a minha visão, a minha forma de ver e que ela dá certo para mim. Então, nós não vemos TV, nós não estamos envolvidos com o que está acontecendo no mundo. Eu fico sabendo de mortes próximas, sim. Eu presto a minha solidariedade, eu ajudo a quem for necessário, mas eu não permito que isso me consuma, que isso me absorva. Porque
já tive Covid, como eu falei pra vocês no início, e tem vídeos sobre isso, tem postagens sobre isso. Eu deixei muito claro, eu nunca escondi. Mas assim, a minha visão com relação a ele é outra. E eu não vou permitir que isso interfira no meu lado profissional, no meu lado amoroso, nas minhas relações. Eu mantive todas as minhas relações em contato. Ah, não pode ter presencial? Não, mas pode ter por vídeo. Mantive todas as minhas relações. Não me afastei de ninguém. Minha relação... Meu marido ficou dentro de casa, porque a empresa onde ele trabalha mandou os funcionários todos para casa, e ele ficou em casa de abril a janeiro do ano passado. Minha relação se manteve normal. Ah, e o teu trabalho, minhas finanças? Não posso reclamar. Bem pelo contrário, eu tive um aumento significativo com relação ao meu trabalho de 2019. Ah, realmente, as pessoas estão precisando muito mais de terapia, de ajuda, de um conselho, de uma atenção, de cuidado. Realmente, 80% dos que me procuram desde o início do ano passado são com relação ao que estão vivendo hoje. Mas qual é a diferença? Eu estou fazendo eles observarem, eles entenderem que não é a pandemia que está prejudicando o lado material, o lado financeiro deles. E não é. É a forma como nós pensamos. Eu disse para vocês que em 5 meses, eu comprei o apartamento com consultório. Em 5 meses eu quitei o meu carro. Eu tenho um carro importado. Não quero me gabar aqui com ninguém, é só para exemplificar. É um carro caro. E eu queria aquele carro, porque tudo eu fui materializando na minha vida ao longo do tempo. Eu pagava a prestação desse carro. Eu queria esse carro, ele surgiu por mim. Porque eu sempre pensei, e como eu disse lá no início da live, né? Eu sempre pensei nas coisas e elas se materializaram. De uma forma ou de outra. Se tu pensar naquilo como uma graça na tua vida, como uma bênção na tua vida, como existente nela, as coisas acontecem, se materializam e tu não fica durante muito tempo penando, como no caso de pagar a prestação. O carro se manifestou, que era o carro que eu queria um carro confortável, eu queria um carro que me desse segurança, eu queria um carro que tivesse velocidade, eu queria um carro que suprisse as necessidades minhas e da minha família. Perfeito, o carro veio com prestações. Ou seja, eu não estava sintonizando da forma correta. E é estranho porque eu sempre comentava com os meus pacientes na época, eu trabalho desde 2004 com terapias, que eu trabalhava a energia das pessoas, eu ajudava as pessoas, elas começavam a conquistar tudo que elas queriam e eu ficava patinando. E eu dizia, mas o que está acontecendo de errado? Onde é que eu estou errando? Como que o meu pensamento está agindo para que as coisas não se concretizem exatamente como eu quero? E aí, quando eu comecei a trabalhar isso da forma correta, como eu ensinava, porque às vezes, gente, santo de casa não faz milagre. Às vezes, quando tu te dá conta, tu tá pecando. Tu tá falhando em algum ponto. E aí tu diz, não acredito que eu fiz isso. Que eu fiquei todo esse tempo enrolando, sabe? Empurrando com a barriga. Pagando prestação de carro. Oi, não existe isso. O carro tem que chegar e ponto. Se tu mentalizar que tu quer um carro, que tu tem a condição de pagar a prestação dele, perfeito. Mas eu não queria pagar aquela prestação. Eu queria liquidar o meu carro. E como eu disse pra vocês, eu queria o carro. Porque eu gosto disso. Eu gosto de conforto. Eu gosto de bem-estar. Eu gosto de me sentir bem. É que nem um apartamento. 5 meses. 5 meses. Eu comprei o imóvel. Em 5 meses eu quitei o meu carro. Em 5 meses eu mudei a minha vida. Ai, o que tu fez, Aletheia? Trabalhei a minha mente. Literalmente eu trabalhei a minha mente. Aquilo que a gente pensa, a gente cria. Claro que existe uma forma, uma técnica, um jeito disso acontecer. Que é o que eu trabalho muito no consultório com os meus pacientes. Porque a gente leva um tempo, o vídeo foi pausado, voltou. Jesus amado, esse Instagram.
Voltou. Deixa eu baixar o volume disso. Tá muito alto. E aí? O que aconteceu nesses 5 meses? Eu me vi num momento, era verão, e eu me vi num momento assim, bem confuso, porque eu não entendia como que eu ajudava as pessoas e como que eu não conseguia. E aí teve uma noite que foi crucial pra mim. Eu passei a noite toda acordada pensando, tentando entender isso. E aí quando eu entendi isso, no dia seguinte, quando eu levantei, eu pus em prática exatamente o que eu faço até hoje. E às vezes acontecem umas coisas muito engraçadas como essa semana passada. E comecei a botar em prática. Eu quero assim, eu quero assado. Detalhes! Eu queria no apartamento que já tivesse Junker, porque eu adoro banho de Junker. Eu queria que tivesse garagem para 2 carros. Eu queria que eu visse verde. E todas as pessoas que vêm no consultório, a gente conversa sobre isso e eu mostro. Né? Eu queria que eu olhasse pela janela e eu visse verde. E realmente, eu vejo a copa das árvores. É uma maravilha. Eu queria que tivesse conforto, que cada pessoa da minha família tivesse o seu quarto. Que nós tivéssemos um apartamento aconchegante. E em 5 meses isso aconteceu. Surgiu uma oportunidade. Eu não tenho prestação. Eu não pago, eu paguei à vista. Eu paguei o meu carro, que tem o meu carro, e fiz inúmeras outras compras. Ou seja, não foi pouca porcaria. Mas por quê? Porque, na verdade, eu fui trabalhando a minha mente nesses 5 meses sem questionar da onde. Sem questionar como seria, como viria. Eu simplesmente jogava para o universo. E outra coisa, uma frase que eu uso seguida na minha vida: como pode melhorar? Porque realmente, como pode melhorar? Como vai melhorar a minha vida se eu não vibrar nessa energia? Se eu não manter essa funcionalidade no meu dia a dia? Vocês conseguem compreender a importância dos nossos pensamentos? Toda a diferença que isso faz na nossa vida. Porque se a gente ficar patinando na reclamação, patinando nos problemas, patinando no mau humor, patinando do como, porque quando tu joga pro universo, tu não tem que esperar uma resposta. E tu não pode dar uma resposta. Tu precisa, sem dúvidas, largar lá. Deixa lá. Permita que o universo haja em teu favor. O universo é abundante. A vida é abundante. As pessoas só passam trabalho porque elas estão gerando essa energia. Elas estão trazendo isso para a vida delas. É isso que tu quer para tua vida? Eu não quero para minha. O que eu ia relatar para vocês, que foi engraçado semana passada, eu vi um tênis da Adidas. Eu adoro Adidas. E me apaixonei pelo tênis. Aí eu pensei assim, porque hoje eu tenho uma outra visão sobre dinheiro. Eu compro se realmente aquilo for importante para mim. Eu não gasto, eu não tenho cartão de crédito, eu eliminei muitas coisas da minha vida. Porque dinheiro é energia, e quando tu deve, independente de ser num cartão de crédito e que tu vá pagar ele adiante, no mês seguinte, tu estás projetando isso. E quando tu joga num cartão para pagar no outro mês, é escassez, é ausência. Então eu não tenho. E aí eu olhei o tênis e eu disse, bah, que coisa bonitinha esse tênis, né? Até que eu queria. E mostrei pro meu marido. Eu digo, olha só, que coisa mais amada, não quer me dar de aniversário? Aí ele começou a rir. E teu aniversário é em agosto. Faltam 3 meses. Então tu te sossega. Eu, tá, tudo bem. E aí, ele comprou o tênis, sem eu saber. E ia chegar na sexta-feira, agora passada, e não chegou. Não chegou o tênis.
Aí ele veio pra mim com uma cara assim, ele disse, tu não tem nada pra me dizer? Porque ele achou que já tinha chegado o tênis e eu não tinha feito nada. Eu disse, não, por quê? Ele assim, não chegou nada. Eu digo, não. Nenhuma encomenda no meu nome, no teu? Não. E eu nem me lembrava mais do tênis. Aí ele assim, eu vou te contar uma coisa. Eu digo, fala. Eu te comprei o tênis. Eu, ai, que maravilha, cadê ele? Pois é, cadê? Já era pra ter chegado. Aí nós fomos pesquisar com ela, na empresa o que havia acontecido e foi dito que foi entregue. Aí eu olhei para ele e digo, olha só, tem alguma coisa errada no fluxo energético. Porque eu queria o tênis, né? Eu desejei o tênis, eu visualizei o tênis. Tá pausando o vídeo de novo, meu Jesus abençoado. Voltou. Eu fiz alguma coisa nos meus pensamentos nesse intermeio que fez com que o tênis desaparecesse. Então essa semana ele tem que aparecer, tem que surgir o tênis. E aí eu já comecei a mudar o pensamento, como pode melhorar? Né? Porque é pra mim, foi comprado pra mim, então cadê? Então se eu errei no meu pensamento ali naquele caminho, eu tenho que consertar o pensamento e seguir à frente. Então como pode melhorar? Existem frases, técnicas, formas de nós trabalharmos a nossa mente e fazermos com que consigamos aquilo que desejamos. Literalmente, bens materiais, relação familiar, reestrutura, profissional, a gente consegue mudar. Eu tenho pacientes que nessa pandemia tiveram uma queda financeira violenta. Tinham tudo, compravam o que queriam, não mediam esforços, nem dinheiro. E tiveram uma queda. E aí chegaram para mim com uma dúvida. O que está acontecendo? Porque se eu digo que as coisas não são dessa forma e elas estão acontecendo, como assim, Aletheia? Desculpa. E aí, esses pacientes estão agora em trabalho, em processo de entendimento do porquê que as coisas começaram a decair na vida deles, financeiramente. E em contrapartida, eu tenho pacientes que estão crescendo absurdamente nessa pandemia. Eles estão assim, num processo de crescimento que não tem cabimento. Até tem, né? Claro que tem. Financeiramente, vendendo, pessoas vendendo muito nessa pandemia. Por que uns estão vendendo e outros estão perdendo? E é esse processo que eu trabalho com os meus pacientes, dentre outras técnicas que eu atuo. Porque o meu carro-chefe é a psicoterapia holística, aliada à psicossomática, ciência do bem-estar e terapia da felicidade. Nossa Senhora! Jogo tudo na panela, mexo e aí a gente resolve. Coisa de bruxa, né? E aí a gente resolve. Porque assim, cada terapia que eu trabalho tem informações que vão ser úteis para aquele paciente. Mas a outra terapia também, e a outra também. Então eu vou juntando todas as informações e vou trabalhando com as pessoas que me procuram, as questões que elas precisam resolver. Olha só, esses pacientes que estavam perdendo tudo já começaram a mudar sua frequência. Já começaram a olhar de uma outra forma. Porque tudo é crença. Tudo é informação que nós permitimos entrar na nossa mente. Por isso que eu não vejo TV. Porque a nossa mente ela é sabotadora. Se eu pegar uma informação ali, passei pela televisão, escutei um negócio e aquilo me impactou, porque lá no meu inconsciente existe uma crença limitante relacionada àquilo, pronto. Eu vou desencadear um problema. Vou desencadear um processo que pode levar anos para mudar. Então eu não vou ver essa porcaria. Eu me informo do que está acontecendo no mundo de outro jeito. Então, pessoal, o que eu quis nessa live agora de manhã? Mostrar para vocês que está tudo aqui dentro. Tudo. Tudo que a gente está vivendo, nós estamos criando. Nós estamos desenvolvendo. Nós estamos atraindo para a nossa vida. Tu está feliz com o que tu tem hoje? Tu está feliz com a tua vida como ela é hoje?
Reflete, analisa. Eu sou feliz. Muito grata. Nossa, abençoada demais, como eu escrevo ali nas hashtags quando eu faço uma postagem. Abençoada demais. Sou feliz e agradeço. Todos os dias. Eu acordo já com uma disposição que não tem explicação. Porque eu acordo para a vida. Eu acordo para viver feliz. Por isso, pessoas felizes, bom dia, pessoas felizes. Porque se nós não formos felizes lá do nosso interior, das nossas entranhas, as coisas não vão mudar. Mas onde é que eu acho a felicidade? Dentro de ti. Ela existe. Ela é nata, como eu digo. Basta a gente acessar, liberar, se permitir. Uma excelente segunda-feira. Hoje à noite tem live Reiki. Espero vocês. Desejo que a semana seja incrível, fantástica, feliz. Semana feliz. Um beijo bem grande no coração de cada um e de cada uma. Força, foco e fé. Beijo bem grande, pessoal.